Você consegue imaginar um império que durou mais de 600 anos, dominou 3 continentes e controlou as rotas comerciais mais importantes do planeta? Esqueça o que a história eurocêntrica te contou. Hoje nós vamos mergulhar na breve história do Império Otomano, desde o seu surgimento humilde até o seu grandioso auge e sua inevitável decadência. Contextualização e desafio. O que vamos ver? Para entender essa civilização oriental, a gente tem que superar alguns desafios históricos. O primeiro é o eurocentrismo e o orientalismo, que muitas vezes distorcem a história em favor da Europa. O outro é a islamofobia, que impede uma análise objetiva. Nosso foco será em 4 pilares: tecnologia, economia, sociedade e cultura, além da cronologia política histórica, da formação ao fim. E olha só o tamanho desse império em 1683. O território ia desde a Argélia do norte da África até o Mar Negro e a parte do Oriente Médio. Surgimento e ascensão: 1299 e 1299 a 1453. Voltamos para o ano de 1299 d.C. É o século XIII. O Império Otomano nasce na região da Turquia, dominando áreas da Grécia e nos Balcãs. Essa era uma sociedade militarizada, com uma economia inicial baseada na produção de trigo, ovelhas, cavalos, comércio terrestre e, claro, conquistas militares. A estratégia de guerra era marcada pela cavalaria leve e a arquearia montada. Eles lutavam contra o Império Bizantino e as invasões mongóis. O ponto de virada: o uso de canhões graças à pólvora. Com essa tecnologia, em 1453, eles conquistaram a joia do Oriente, Constantinopla, hoje Istambul. Essa vitória não só derrubou o que restava do Império Bizantino, como deu aos otomanos o controle crucial da passagem entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. Eles passavam a ter uma grande influência marítima. O auge do Império, 1453 a 1566. Entramos no período de auge, século XV e XVI. O Império se expande para a Ásia Menor, Egito, norte da África, Oriente Médio e domina as rotas do Mar Negro, Mar Vermelho e Golfo Árabe. A sociedade se torna mais complexa, com o governo centralizado no sultão. A economia prospera com o comércio terrestre e marítimo e o controle de bens entre Ocidente e Oriente, além da escravidão. O Império Otomano se moderniza. Eles implementaram uma política de tolerância religiosa, renovam o código de leis e se tornam grandes patronos de obras arquitetônicas e arte. Atenção, apesar de tudo, este também é um período da peste negra. Militarmente, o exército se torna permanente, modernizado e adota armas de fogo. A marinha otomana se torna poderosa. Eles brigavam com europeus, muçulmanos e russos. Eram rivais nas grandes navegações, forçando as potências europeias a buscar rotas marítimas alternativas, já que os otomanos controlavam rotas tradicionais. A estabilidade e decadência, 1566 a 1908. A partir de 1566, o poder do sultão começa a ser influenciado por diversos grupos políticos, como o vizir, harém e o janizado. A economia ainda se baseia em comércio e produção de lã, tecidos, café, mas o Estado se torna rígido, com pouca modernização. A tecnologia militar estagna, enquanto os inimigos europeus se aprimoram. As guerras contra os europeus, persas e russos resultam em poucas vitórias e altos gastos militares. Chegando no século XIX, 1827, a história aperta.
A Revolução Industrial acontece e o Império Otomano se mostra incapaz de se adaptar. As derrotas se acumulam, o nacionalismo ascende e a luta por independência começa. É nesse período que surgem as dívidas profundas com bancos europeus e, infelizmente, episódios de genocídio. O Império Otomano se desmantela de vez após a derrota da Primeira Guerra Mundial, em que estava aliado à Alemanha. Em 1922, o sulfanato é abolido e nasce a moderna República da Turquia. Mas a pergunta final é: como o Império Otomano influenciou o mundo? Primeiro, ele foi um mediador cultural e econômico. O Império Otomano controlou a principal ponte terrestre entre o Oriente e o Ocidente por século, forçando a Europa a inovar e a buscar novas rotas, que impulsionou as grandes navegações. Segundo seu legado está visível na arquitetura, na ciência e na culinária e nas estruturas sociais de dezenas de países que já fizeram parte do seu território, da Bulgária ao Egito. O Império Otomano foi uma superpotência com mais de 600 anos de história, que nos mostra a complexidade de uma sociedade que soube usar a tecnologia como canhões e a política como tolerância religiosa para prosperar, mas que falhou ao estagnar diante de mudança global. Se você gostou dessa viagem pela história das civilizações oriental, deixe seu like, se inscreva no canal e me diga qual sultão ou período do Império Otomano você acha mais fascinante. Deixe seu comentário.